O Toda Manhã tá de volta. Eu acabei de ganhar um livro, gente, que eu vou me deliciar com ele. Código das Emoções, o segredo dos pais e profissionais brilhantes. Até a capa do livro, ele traz assim sei lá, um acalento, né? Olha isso. Com carinho para Luciana Ferraz. Nós vamos conversar com a Priscila Tice, mais uma vez, nossa psicoterapeuta. E vamos falar de emoções, né, Priscila? Vamos falar de emoções, em específico de emoções de criança, né? Das crianças. Aproveitar esse mês de outubro, que é um mês não só para brincar, Sim. mas o quanto que a gente tem que olhar para nossas crianças. Sim, eu posso até falar um pouquinho, né, do Theo, que acabou de sair aqui da cozinha. O Theo é uma criança descoladíssima, né, cheia de energia. A Maria Regina, que esteve aqui comigo na segunda-feira, a Maria Regina também sempre foi muito descolada, e agora ela já está numa fasezinha um pouco mais tímida, entrando, está com 10 anos, já começa a entrar uma fasezinha diferente. E é normal, né, Priscila? Claro que é normal. Cada fase é uma fase. Cada fase ela vai se redescobrindo. Sim. Na antroposofia a gente vai falar de setênio, que tem o primeiro setênio, o segundo setênio. A psicologia também vai fazer algumas diferenças de idade. Então essas diferenças, elas também vão estar no comportamento. Sim. Tem, obviamente, a personalidade predominante que ela vai estar se formando aí quando fecha esse primeiro setênio. Sim. Então, pode ser uma criança que ela vai ser talvez um pouco mais reservada. Isso não significa que pode ser algo prejudicial, né, na fase adulta. É uma personalidade, Exatamente, não é? Exatamente. É só saber como lidar com a sua própria personalidade. E o interessante é porque é justamente isso que a gente vai falar. Essa mudança, que é normal, ela por muitas vezes está sendo vista como anormal. Não, aconteceu alguma coisa com meu filho, né? Ele está esquisito. E não é bem isso. O que acontece muitas vezes é esse responsável, né, pai, mãe, achar que a criança tem que suprir uma expectativa do adulto. Sim. Então, eu quero que você se comporte dessa maneira. Quando você for na entrevista, eu quero que você fique quietinho. Ou eu quero que você fale muito. Sim. Então, quando você impõe que aquela criança não possa ser ela mesma, isso sim pode ser prejudicial, porque ela não vai conseguir se desenvolver, não vai conseguir descobrir o que ela gosta. Peraí, eu gosto de me expressar mais e falar, ou eu gosto de ficar mais reservada? Sim. Porque eu estou seguindo uma ordem. Sim. Então, quando ela chegar na adolescência, como que ela vai saber o que ela gosta? Quem ela é? Olha, isso é muito profundo, muito né? Muito profundo. É muito difícil, e cada vez mais a gente percebe que os pais estão com medo. Também não é culpa, não. Né? Eles também estão com medo do futuro, né, daquela criança em si. Mas ele precisa conhecer. Esse livro ele traz muito isso. Esse livro é um livro de coautoria. Então, cada capítulo tem um profissional. Aqui na cidade de Nova Friburgo, eu tenho a honra, né, de ter uma parceira comigo, que é a Carol. E todos os outros capítulos não tem ninguém da cidade, então é só a gente. E cada capítulo tem o seu profissional que vai falar sobre um assunto específico de criança. Sim. Então tem neurociência, tem a psicologia, a gente fala muito sobre a oficina das emoções, fala sobre as emoções, então tem capítulo específico de ansiedade, de raiva, justamente para a gente trazer isso. O capítulo que eu trago é sobre o amor, que o amor é a chave, que quando você está se alimentando de amor próprio, tem um tempo para você, de dedicação, para você respirar, você vai conseguir olhar para essa criança. Sim. E permitir que essa criança seja quem ela é. Claro, através da sua educação. Então, é diferente a liberdade de libertinagem. Sim, sim. Você vai dar a liberdade para ela ser quem ela é, com educação, com orientação. Né? Com autonomia, mas sem autoritarismo. E também não é fazer o que quiser. Isso aí, não é fazer o que quiser. Sim. É entender, vamos colocar assim, as regras de uma sociedade, né? O que é possível e o que não é possível de se fazer. Sim. Então, não é você podar a criança, é você instruir. Educar. Educar. E educar é difícil. E educar com amor é mais difícil ainda. Sem dúvida. Porque o amor, ele vai envolver o respeito, ele
vai envolver empatia. Mas antes de eu educar essa criança, eu preciso me educar. Sim. É porque assim, a criança tem fases, né? Eu já tenho um filho adulto, mas teve a fase do charminho, teve a fase do dengo, teve a fase da raiva, teve a fase de se jogar no chão. Cada fase é uma fase. Como você vai lidar com isso? Exatamente. É que a fase... Não é a criança que tem que ir psicólogo, né? Por muitas vezes quem tem que buscar orientação se você não está sabendo como lidar. Isso né? aí. Se você tá no seu dia de TPM, cansada, não dormiu bem, não se alimentou, você não vai estar com paciência nenhuma para nada. Nem para criança quando chega em casa e mostra um desenho lindo, você não vai estar com paciência. É verdade. Imagina numa pirraça. É verdade. Né? Tira do sério, né? Exatamente, porque você já não está no seu eixo. Então, o quanto que nós adultos temos que olhar para isso. E aí, Luciana, não estou aqui fazendo... Ah, nossa, mas como é fácil. Não, não é. Não é, nunca foi. Eu tenho 3 filhos, então não estou falando só profissionalmente, que eu sei que não é fácil, mas também com experiência de causa. Sim. São 3 filhos pequenos em idades diferentes. E a gente, no mundo que está hoje, eu trabalho, então eu estou fora de casa, as crianças estão na escola e cadê o espaço para eu me nutrir? Para eu olhar para mim? Para eu me dedicar no que eu quero, para quando meu filho chega, eu estar inteira para ele. E aí, se ele chega, seja com um desenho e eu estar inteira nesse momento, ou seja com uma pirraça, eu entender esse comportamento. Porque a pirraça, ela é uma comunicação. A criança não vai chegar e falar assim, eu tô cansada, tô com saudades que eu fiquei o dia inteiro fora, eu tô com fome. Ela se expressa de uma forma Ela vai se expressar de outra forma. E adulto também faz pirraça. Sim. Alguém já fez cara feia, olhou a mensagem e não quis responder, bateu na porta do carro. Adulto também faz pirraça, só que a gente acaba aceitando um pouco mais. E a oficina das emoções, ela faz com que a criança consiga entender melhor o que ela está sentindo. Não que vai anular uma pirraça de uma criança de 3 anos de idade, porque isso faz parte do desenvolvimento. Não que faz parte de aceitar a pirraça, mas é a maneira da criança se comunicar. Então, a partir de uma certa idade, a oficina das emoções, ela vai justamente nisso. Ao invés da criança chegar e vejo crianças de 7 anos com um comportamento de entrar no quarto e bater a porta e me deixa em paz. 7 anos. Como adolescente, né? Exatamente. E aí não é uma questão de aceitar nem da criança nem do adolescente. Mas espera aí, você mora num ambiente, numa família, como que você vai bater a porta do quarto e me deixa em paz? Precisa entender o que você está sentindo. Sim. Então, a oficina das emoções, ela traz justamente isso. E nem sempre é o momento de abrir a porta do quarto e querer conversar naquele momento. Não. Né? Esperar aquilo acontecer e depois conversar sobre... E como abordar. E como abordar. Isso. Eu não gostei da sua... Não é bem assim. Eu vou te dar uma chinelada se você fizer isso de novo. Então, também como você abordar. Seja essa criança, pré-adolescente, adolescente, é como você abordar esse momento de raiva. E será que é raiva que está sentindo? Porque a gente bateu a porta do quarto, a gente acha que é raiva, né? Mas pode ser realmente um sono, um cansaço, uma frustração. Uma vontade de chamar a atenção de alguma forma. É uma comunicação. Sim. Ela é a maneira que ela sabe se comunicar. Então aí tem a oficina das emoções. Às vezes não é nada dentro de casa, é o que vem fora e que aquilo incomodou de alguma forma. Exatamente. Não está sabendo comunicar verbalmente, então vai comunicar da maneira que consegue. O exemplo aqui, bateu na porta do quarto, né? Então, a oficina das emoções, ela vai ensinar essa criança a entender o que ela está sentindo. E como ela vai reagir ao que ela sente. Porque ela pode sentir raiva. Ela pode estar frustrada ou triste. Porque sentir raiva é permitido. Total. Mas como que você vai reagir com essa raiva? Sim. E como funciona a oficina das emoções? Pode ser online ou presencial. Pode ser individual ou em pequeno grupo. Sendo que em grupo, né... Obviamente, eu vou colocar a mesma faixa etária de desenvolvimento. Não significa que todos têm que ter 7 anos. Né? Estou colocando aqui os 7 anos, que foi o exemplo que a gente deu. Mas a mesma faixa etária de desenvolvimento cognitivo, emocional. Então, pode ser que tenha uma criança de 11 junto com uma de 7. Porque elas vão estar ali no mesmo ambiente de desenvolvimento. E só que nessa oficina, os pais vão saber que vai estar em grupo. Ou, se quiser, individual. E é muito lúdico. Muito lúdico. Então, primeiro começa com uma contação de história, depois a gente entender que emoção é essa, entender que
e a gente seleciona com os pais, primeiro, qual é a emoção que eles querem abordar. Muitos pais já chegam e falam assim, ansiedade. Já cria, já diagnosticou. Isso. Mas a ansiedade, ela não é uma emoção primária. Né? A emoção primária é a raiva, a tristeza, né? A melancolia, a alegria. Isso são as emoções primárias. A ansiedade não é emoção primária. Então, a ansiedade, ela pode ser um resultado de uma emoção primária, que pode ser o medo, que pode ser a raiva. Então, a gente define... É engraçado que você está falando das emoções, né? E tem um filme aí, Divertidamente, não sei se você assistiu. Claro! Mas ele é uma graça com relação a tudo isso que você está falando. E justamente fala psicologicamente dessa abordagem, né? Esse filme, para mim, é o melhor filme infantil para o adulto ver também. É verdade. Porque ele é maravilhoso, tanto um quanto dois. E mostra como que as emoções, elas se comunicam. Tem uma hora que a tristeza fica alegre, que a alegria fica triste, que a raiva fica calma, né? Porque é justamente isso, é esse equilíbrio. E o equilíbrio das emoções não é você ficar apática. Quando alguma está em desequilíbrio, tem essa explosão. Seja uma explosão de tristeza, seja que, né, a depressão, seja uma explosão de raiva, que é esse comportamento, né, desadequado, não adequado. E então a oficina, ela vai vir sempre com recursos lúdicos, de vivência, onde as crianças podem levar para casa e reproduzir em casa. Então a gente entende, vão colocar aqui a raiva e o que eu posso fazer com essa raiva? Como que eu vou agir? Porque a raiva eu posso sentir, mas eu não posso guardar ela dentro de mim. Não. E aí, falando com criança, eu não posso bater, morder, xingar, cuspir. Mas o que eu faço, então, com essa raiva? Então, a gente encontra onde que está a calma. Porque todo mundo também tem uma parcela de calma dentro da gente. Então, com recursos lúdicos, infantis, são maravilhosos. Até a própria brincadeira em casa, né? O Theo falou que gosta de brincar de Lego. Né? O Lego, eu me lembro do João pequeno, eu botar um edredom assim, no meio da sala, tá, gente? Botar o Lego todo ali e vão brincar. Aquilo ali é uma construção e por muitas vezes são pecinhas, né, pequenas, que tem hora que não está afim de pegar a pequena, já vai nas grandes, é o momento da impaciência, mas tem hora que tem a vontade de pegar, né, cada pecinha daquela e ir construindo alguma coisa e depois com o resultado final se surpreender, né? Sim. Isso é gostoso também. E essa brincadeira de Lego, em casa, ela pode, isso sendo construído antes do momento de raiva, né? Ela pode ser o recurso da calma. Sim. E a criança mesmo, ela vai entender, peraí, eu tô com calma, então eu preciso respirar e fazer algo que me agrada. Eu vou brincar de Lego. Música também é uma boa... Música, depende da letra da música, né? Isso, músicas músicas infantis, músicas que tragam um bem-estar, né? Não é questão de gosto, tá, gente? Porque a harmonia musical, ela mexe muito com as emoções. Sim, com batimento cardíaco, né? Exatamente. Então tem músicas que ela tem um batimento que vai te traz o impulso mais do dançar, né? Isso. E tem música que vai trazer um batimento mais do respirar. Para você se concentrar. Isso. Então, música, ela pode ser um recurso. Depende realmente desse estilo musical, do batimento e da letra da música. As instrumentais, eu acho que elas são as mais indicadas. Sim, até músicas com letras bonitas, né? Com vibrações bonitas, isso também é importante. Também é importante. É o momento daquela música. Sim. Né? Tem tudo uma questão mesmo de ambientalizar, talvez, né? O que você precisa. Trazer um contexto. Exatamente. Né? Tem algumas técnicas da oficina das emoções que eu utilizo música e coloco um mantra, só um instrumental. Porque tem oficinas, por exemplo, que a gente vai fazer com uma vela, e aí nesse momento a gente tem que cuidar da nossa respiração. A gente divide o mesmo fogo da vela com duas crianças, divide o giz, então a gente aprende a esperar o nosso momento. Respiração, calma, sabe? Concentração. Então não dá para colocar qualquer música. Não. E se eu coloco uma música com letra, a criança vai começar a cantar. Então, um instrumental, um mantra, ela vai trazer essa calma. Com certeza. E como que a gente faz para fazer essa... Como fala? A oficina? A oficina. Pode entrar em contato pelo WhatsApp ou no Instagram.
E a gente agenda o primeiro atendimento sempre com os pais, com os responsáveis, para poder fazer essa anamnese, o diagnóstico e entender essa estrutura familiar. Nesse primeiro encontro, eu amo homeopatia, então eu já faço uma indicação de homeopatia. Possivelmente essa indicação de homeopatia já vai para a família e não só para a criança. Legal. Porque a gente cuida da criança, mas a gente sabe que a criança ela é um espelho, um reflexo do ambiente familiar. Então, com esse primeiro atendimento é só com os responsáveis, já sai uma indicação de homeopatia. E dali a gente define essa estratégia das oficinas, né? Qual vai ser o tema, como a gente já vai abordar, se essa família quer algo realmente semanal, que é o ideal. Né? Cada oficina vai durar aí 30, 40 minutos, depende da idade da criança, se a gente consegue estender até 1 hora. Perfeito. E na clínica Viver Sublime, né? Isso aí. Que fica onde? Na Rua Fernando Bisotto. Isso, em cima do prédio da Yamaha, tá, gente? Isso. Sala 400 e alguma coisa, agora não tô... Terceiro andar. Terceiro andar. Ah, tá ali, ó, já tá Fernando Bisotto, 46, terceiro andar. Isso. É naquele prédio em cima da Yamaha. Então, agora é só aproveitar. Priscila, mais uma vez, muito obrigada. Eu que te agradeço. Pela presença e até breve. Até breve.